porque a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará, e a inteligência te protegerá. Provérbios 2, 10 e 11. Você já se perguntou se as dificuldades que está enfrentando são sinais de algo muito maior? E se tudo o que está dando errado agora for, na verdade, parte de um plano divino para a sua vida? Talvez as respostas que você tanto procura estejam mais perto do que imagina, mas você ainda não percebeu. Não saia desse vídeo, pois a verdade que você vai descobrir aqui pode ser o que estava faltando para mudar tudo. Imagine se todas as suas dores e lutas não fossem meros infortúnios, mas uma preparação para o seu verdadeiro propósito. Você sente que algo está prestes a mudar, mas não consegue entender o porquê. E se Deus estivesse te moldando no meio dessas tempestades, te preparando para algo extraordinário? Não ignore esse momento. Nada é por acaso, e você foi guiado até aqui por uma razão. Neste vídeo, vamos desvendar o processo de quebra que todo escolhido por Deus enfrenta. Essas lutas que parecem insuportáveis são, na verdade, parte de uma transformação sagrada, um refinamento da sua alma. Mas será que você está pronto para enxergar o que está por trás dessa dor? Cada momento de angústia pode ser um sinal de que você está no caminho certo, mesmo que ainda não consiga ver isso claramente. O que você está prestes a ouvir vai abrir seus olhos para a verdadeira razão dos seus desafios. Está preparado para descobrir que suas batalhas não são castigos, mas convites de Deus para que você desperte para o seu verdadeiro destino? Se você quer entender o que está realmente acontecendo, fique comigo até o final. O que vem a seguir pode ser a chave para a sua transformação. Em meio às provações mais intensas, é comum sentir que estamos sendo esmagados, como se tudo ao nosso redor estivesse se desfazendo. No entanto, essa sensação de perda e dor faz parte de um processo maior, o refinamento espiritual. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para que suas impurezas sejam removidas, nós também passamos por momentos de intensa dificuldade para nos tornarmos mais puros e alinhados com o propósito de Deus. O refinamento não é um processo simples, tampouco rápido. Ele exige de nós paciência, fé e, sobretudo, confiança de que Deus está no controle. Cada desafio que enfrentamos, cada obstáculo no caminho, é uma oportunidade para deixar para trás as antigas crenças, medos e comportamentos que já não servem mais ao nosso destino divino. Deus usa essas dificuldades para moldar nosso caráter e nos preparar para as bênçãos que estão por vir. Durante esse processo, é fácil se sentir perdido e questionar o motivo de tanto sofrimento. Mas é justamente nesses momentos que precisamos lembrar que nada em nossa vida acontece por acaso. Deus nunca nos dá mais do que podemos suportar. Se você está passando por um período de dor, isso significa que Ele está te preparando para algo maior. O refinamento é o caminho para a verdadeira transformação. Quando olhamos para os grandes exemplos da Bíblia, como Jó e José, percebemos que os maiores homens de Deus também passaram por momentos de refinamento profundo. Suas histórias de superação não são apenas relatos de vitória, mas também de paciência e fé inabaláveis. O que você está vivendo hoje é parte de uma narrativa maior, escrita pelas mãos de Deus, para te levar a um nível de espiritualidade e força que você jamais imaginou. Então, ao invés de temer o fogo da transformação, abrace-o. Deus está removendo tudo aquilo que te impede de crescer e de alcançar o propósito que Ele desenhou para você. O refinamento pode ser doloroso, mas o resultado final é uma alma mais forte, mais pura e pronta para viver o destino que foi criado para ela. Todo escolhido de Deus passa por uma fase de transformação profunda, um processo que muitas vezes parece ser marcado por dor, confusão e perda. Porém, essa fase é muito mais do que uma simples adversidade. É um chamado divino. Deus não nos permite passar por situações difíceis sem um propósito. Ele está nos preparando, nos moldando, e essa transformação é o primeiro passo para alcançarmos o destino para o qual fomos chamados. Essa transformação muitas vezes se manifesta em momentos de solidão,
onde parece que todas as portas estão se fechando. Mas é nesse isolamento que Deus trabalha de maneira mais profunda em nós. Ele nos afasta de influências negativas, de situações que nos distraem, para que possamos ouvi-lo com clareza. Você já se sentiu assim, como se estivesse sendo desconectado do mundo? Talvez seja Deus te chamando para algo maior, algo que você ainda não consegue enxergar, mas que já está sendo preparado. Esse período de quebra não é um sinal de fracasso, mas de renovação. É como uma árvore que precisa ter seus galhos podados para crescer de forma saudável e forte. Deus está cortando da sua vida tudo aquilo que te impede de florescer. E isso dói. Dói perder relações, deixar para trás hábitos e até mesmo sonhos que já não estão mais alinhados com o seu propósito. Mas é justamente nessa dor que a transformação começa. Aqueles que são escolhidos para uma missão maior precisam primeiro ser transformados. Deus não coloca grandes responsabilidades nas mãos de pessoas que ainda não foram preparadas. Se você está passando por essa fase de dor e questionamento, saiba que isso significa que algo grandioso está sendo planejado para você. A transformação espiritual é um pré-requisito para viver a plenitude do propósito de Deus. Portanto, não fuja desse processo. Abra-se para o que Deus está fazendo em sua vida. A transformação pode parecer assustadora e solitária, mas é nesse caminho que você encontrará a força, a clareza e o poder necessários para cumprir o chamado divino que foi colocado sobre você. É nos momentos mais difíceis, nas profundezas dos nossos vales pessoais, que encontramos nossa verdadeira força. No entanto, é exatamente nessas situações que nos sentimos mais frágeis, vulneráveis e muitas vezes abandonados. Mas saiba que o vale, por mais sombrio que pareça, não é o fim da jornada. Ele é, na verdade, um local de grande aprendizado e crescimento, onde Deus nos mostra o quanto somos fortes quando confiamos plenamente nele. Lembre-se da história de José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente preso e esquecido. Durante todo esse tempo, José permaneceu fiel, sabendo que Deus tinha um plano maior para ele, mesmo que tudo ao seu redor apontasse o contrário. No vale, José não apenas sobreviveu, ele foi moldado para se tornar o homem que lideraria o Egito ao lado de Faraó. Esse mesmo princípio se aplica a você. Deus não o abandonou no vale, ele está te preparando. A força que encontramos nos momentos de maior fraqueza não vem de nós mesmos, mas do próprio Deus. Quando finalmente nos rendemos e admitimos que não podemos lutar sozinhos, é quando Ele se manifesta em todo o seu poder. A partir desse momento, você perceberá que o vale não é um lugar de derrota, mas sim um campo de treinamento espiritual, onde Deus te prepara para o próximo grande desafio ou para a bênção que está por vir. Não encare o vale como uma punição ou um fim. Pelo contrário, veja-o como uma oportunidade. O sofrimento e a adversidade são necessários para que possamos nos fortalecer e crescer espiritualmente. Deus não nos leva ao vale para nos destruir, mas para nos ensinar a caminhar com fé e coragem, mesmo quando o caminho parece impossível. Assim como José, você também sairá dessa fase mais forte, mais sábio e mais preparado para cumprir o propósito que foi destinado a você. Portanto, mantenha a fé. O vale é apenas uma fase, uma preparação. A força que você desenvolve nesses momentos sombrios será a mesma que te levará ao topo. Deus está contigo, mesmo nas horas em que tudo parece perdido. A força que nasce no vale é aquela que jamais será abalada. O despertar espiritual não acontece de forma instantânea. Ele vem após uma série de experiências e lições que nos mostram que o mundo é muito mais complexo do que imaginávamos. No início, costumamos ver a vida de maneira simples, confiando nas aparências e acreditando que tudo o que reluz é ouro. Mas com o tempo, Deus nos dá novos olhos, uma visão mais profunda e sábia que nos permite enxergar além da superfície. Quando passamos por momentos difíceis e as máscaras caem, começamos a perceber que nem tudo é o que parece. Pessoas que antes pareciam confiáveis revelam intenções ocultas, e caminhos que antes pareciam claros se transformam em labirintos de desafios.
Esse é o início do despertar espiritual, uma fase onde Deus nos mostra a verdade, por mais dolorosa que ela seja. No entanto, esse conhecimento traz não apenas dor, mas também uma sabedoria que é inestimável. A beleza desse despertar está na clareza com a qual passamos a ver o mundo. A dor que sentimos ao perceber que fomos enganados ou que confiamos nas pessoas erradas é real, mas com ela vem o poder de enxergar além das ilusões. Você começa a perceber as energias ao seu redor, a sentir quando algo não está alinhado com seu espírito e a intuir as verdadeiras intenções por trás das palavras. Essa nova visão é um presente de Deus, mesmo que venha com um preço. O despertar espiritual também nos ensina sobre a importância de guardar a nossa energia e proteger o nosso coração. Quando conseguimos ver o mundo com clareza, passamos a entender quem realmente merece nossa confiança e quem deve ser deixado para trás. Deus nos dá sabedoria para não desperdiçarmos nosso tempo e nossos esforços com o que não serve ao nosso propósito. Isso, embora doloroso, é libertador. Por mais que o despertar nos faça perder certas ilusões, ele nos dá algo muito mais valioso: a capacidade de viver de acordo com a verdade. E com essa verdade vem a verdadeira liberdade. A sabedoria adquirida ao longo desse processo é a chave para navegar pela vida com propósito, força e, acima de tudo, confiança nos planos de Deus para nós. A dor é uma professora implacável, mas essencial. Quando enfrentamos traições, decepções e perdas, a sensação inicial é de desmoronamento. No entanto, é exatamente nesses momentos de dor que o crescimento espiritual mais profundo acontece. Deus permite que essas situações ocorram não para nos destruir, mas para nos ensinar, nos fortalecer e nos preparar para o próximo nível de nossa jornada. Mas, para que esse crescimento ocorra, é preciso estar disposto a aprender com a dor, a enxergar além do sofrimento imediato. As traições que você enfrenta, as pessoas que te decepcionam, os planos que não se realizam, tudo isso tem um propósito. Elas revelam verdades que antes estavam ocultas e nos fazem olhar para a vida com mais clareza. Deus, em sua infinita sabedoria, permite essas experiências para que possamos nos livrar das ilusões e abraçar a realidade. A dor é um catalisador de mudança, uma força que nos impulsiona a buscar uma nova forma de viver, uma forma mais alinhada com o nosso propósito divino. O crescimento não acontece sem desconforto. Muitas vezes, somos forçados a abandonar aquilo que mais valorizávamos, seja uma amizade, um relacionamento ou uma expectativa de vida. Esse abandono pode parecer uma perda irreparável, mas na verdade é a maneira que Deus usa para nos libertar do que nos impede de avançar. A dor de deixar ir é substituída pela liberdade de seguir o caminho certo. Você não foi feito para viver em prisão emocional ou espiritual. Deus quer que você cresça, e esse crescimento exige renúncia. Ao olhar para trás, você verá que as maiores lições vieram dos momentos mais difíceis. A cada desafio superado, você se torna mais forte, mais sábio e mais próximo de Deus. Ele está sempre presente, mesmo quando a dor parece insuportável. Essa dor é o prenúncio do crescimento, o sinal de que sua alma está sendo refinada para algo maior. A cada lágrima, uma nova camada de sabedoria é adquirida, uma nova força surge dentro de você. Então, ao invés de fugir da dor, acolha-a como parte do seu crescimento espiritual. Deus está com você em cada passo, usando essas experiências para moldar o seu caráter e fortalecer o seu espírito. As feridas que você carrega hoje são os sinais de uma alma que está em constante evolução, e esse processo de transformação é a chave para se tornar a pessoa que Deus planejou que você fosse. Após passar pelo fogo da dor e da transformação, algo extraordinário acontece: o despertar da consciência. De repente, você começa a enxergar o mundo de uma forma completamente nova. As ilusões que antes te cegavam começam a se dissipar, e a verdade, por mais dura que seja, se revela com clareza. Esse despertar não é apenas sobre ver as pessoas e as situações com outros olhos,
mas sobre entender a profundidade da vida e do propósito divino. Esse processo de despertar pode ser desconcertante. As pessoas que você acreditava conhecer mostram facetas ocultas e situações que antes pareciam seguras agora se revelam como armadilhas emocionais. Você começa a perceber que nem tudo o que reluz é ouro, e muitas vezes as intenções por trás das palavras e ações não são tão puras quanto pareciam. Essa nova consciência te dá o poder de discernir o que é verdadeiro e o que não é, te afastando de relações e circunstâncias que drenam sua energia e te desviam do caminho. Com essa nova visão, vem também uma responsabilidade, a de proteger sua energia espiritual. Deus te deu essa clareza, não para que você viva desconfiado de tudo e de todos, mas para que saiba onde investir seu tempo, sua fé e sua confiança. A cada nova percepção, você se aproxima mais da sua verdadeira missão. Tudo o que não estiver em alinhamento com o seu propósito espiritual começará a se afastar naturalmente da sua vida. Embora o despertar traga consigo essa clareza, ele também pode trazer uma sensação de solidão. Ver o mundo como ele realmente é, sem as ilusões, pode ser um fardo pesado. Mas lembre-se de que Deus está ao seu lado nesse processo. Ele te deu esse discernimento para que você possa navegar a vida com sabedoria e propósito, sem se deixar enganar pelas aparências. Cada passo que você dá nesse caminho te aproxima mais da pessoa que você foi destinado a ser. Então, abrace essa nova fase com coragem e confiança. O despertar da consciência é um presente divino, mesmo que no começo ele pareça doloroso. A verdade liberta, e é através dessa verdade que você encontrará o caminho para o seu destino espiritual. Em momentos de grande desconforto, é comum questionarmos o porquê de tanto sofrimento. No entanto, o que muitos não percebem é que o desconforto é parte essencial do plano de Deus para nossas vidas. Ele não nos coloca em situações difíceis sem razão. Pelo contrário, Ele usa essas adversidades para nos transformar e nos preparar para o que está por vir. É nos momentos de maior tensão que somos moldados para viver o nosso propósito. Esse propósito divino nem sempre é claro durante o processo. Às vezes, as perdas parecem irreparáveis, os obstáculos intransponíveis. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, está usando essas experiências para nos fortalecer. Cada dificuldade é uma lição, cada dor é um ensinamento. Você já se perguntou por que alguns caminhos são tão complicados? Talvez seja porque, por meio deles, você está sendo guiado para uma grande revelação espiritual. O desconforto que você sente agora é um sinal de que algo precisa mudar. Deus está te preparando para um novo capítulo, para uma nova fase de crescimento. Mas para que isso aconteça, você precisa abrir mão do que já não serve mais. Relacionamentos tóxicos, velhos hábitos, crenças limitantes, tudo isso precisa ser deixado para trás para que você possa caminhar de forma livre em direção ao propósito que Ele reservou para você. Deus nunca tira algo da sua vida sem um motivo. O que parece uma perda hoje é, na verdade, uma libertação. Ele está criando espaço para novas bênçãos, para novas oportunidades. Tudo o que você precisa fazer é confiar. Confie que o desconforto faz parte do processo de cura e crescimento. Ao invés de resistir, abrace essa fase com fé, sabendo que Deus está te guiando, mesmo quando o caminho parece incerto. No desconforto, encontramos a força divina que nos leva ao nosso destino. Não veja suas lutas como castigo, mas como parte de um plano maior. Deus está removendo o que te impede de crescer, para que você possa florescer e viver plenamente o propósito que Ele tem para a sua vida. Quando o despertar espiritual acontece, a verdade pode ser um fardo pesado de carregar. Enxergar o mundo como ele realmente é, sem as ilusões que antes nos confortavam, traz uma dor profunda. Descobrimos que muitas das pessoas em quem confiávamos não eram o que pareciam ser, e que os caminhos que seguimos estavam cheios de armadilhas ocultas. O peso da verdade pode parecer insuportável, mas é também o que nos liberta. A verdade não apenas revela o que está ao nosso redor, mas também o que está dentro de nós.
Enfrentar nossas fraquezas, medos e falhas exige coragem. Esse é o momento em que Deus nos mostra quem realmente somos e nos desafia a nos transformar. Você já se olhou no espelho e se perguntou: quem eu realmente sou por trás de todas as máscaras que uso para o mundo? A verdade que surge do despertar não poupa ninguém, mas nos dá a oportunidade de crescimento. Essa revelação traz consigo um grande custo: a perda da ingenuidade e da confiança fácil. A dor de perceber que aqueles que amamos podem nos decepcionar, ou que as situações que acreditávamos ser seguras estão cheias de armadilhas, é difícil de aceitar. Mas é essa verdade que nos dá o poder de navegar a vida com mais sabedoria e discernimento. Deus nos dá olhos para ver além das aparências, e esse dom deve ser usado com responsabilidade. O peso da verdade também nos ensina a selecionar melhor onde colocamos nossa energia e confiança. Ao ver as coisas como elas realmente são, ganhamos o poder de escolher com mais clareza, de evitar as armadilhas e de proteger o que é mais precioso, nossa paz espiritual. Esse novo nível de percepção não nos isola, mas nos fortalece. A cada verdade revelada, Deus nos equipa para viver de forma mais autêntica e alinhada com nosso propósito. A verdade, por mais dolorosa que seja, é uma bênção. Ela nos liberta das mentiras que nos aprisionavam e nos dá a oportunidade de reconstruir nossas vidas sobre uma base sólida e verdadeira. Embora seja difícil carregar esse fardo, ele nos transforma em pessoas mais fortes, mais sábias e mais conectadas com o plano divino que Deus traçou para nós. Após o despertar espiritual, inicia-se uma nova fase: a jornada de cura. Esse processo é necessário para que possamos lidar com as feridas abertas pelas revelações que o despertar nos trouxe. Ao enxergar a verdade sobre as pessoas, as situações e até sobre nós mesmos, nos deparamos com dores profundas, algumas das quais carregamos há anos sem perceber. Agora, com a clareza que Deus nos deu, é hora de encarar essas feridas e permitir que a cura aconteça. A cura não acontece de forma rápida ou fácil. Ela exige que enfrentemos nossos medos mais profundos, que confrontemos nossas fraquezas e que aceitemos que nem tudo será resolvido da maneira como gostaríamos. Mas é através desse processo que Deus nos purifica, nos liberta do que nos prende e nos faz avançar. A jornada de cura é um convite divino para deixar para trás o que nos impede de alcançar nosso pleno potencial espiritual. Parte dessa cura envolve aprender a perdoar, tanto a nós mesmos quanto aos outros. É difícil perdoar aqueles que nos traíram, e muitas vezes a pessoa mais difícil de perdoar somos nós mesmos. Mas Deus nos chama para essa liberação, para que possamos andar em paz e seguir adiante sem o peso do rancor. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, mas sim liberar o poder que aquela ferida tem sobre nossa vida. À medida que avançamos nessa jornada, percebemos que a cura também é sobre reconstruir. Reconstruir nossa fé, nossa confiança e nossas relações, desta vez com mais sabedoria e discernimento. Deus não nos permite passar pelo sofrimento sem um propósito. Cada etapa da jornada de cura nos aproxima mais dele e nos fortalece para o que está por vir. O que antes era uma ferida aberta se torna uma cicatriz que nos lembra de nossa força e resiliência. Permita-se curar. Deus está ao seu lado em cada passo dessa jornada, te sustentando nos momentos de fraqueza e te guiando para a libertação plena. A jornada de cura é um caminho sagrado, onde as dores do passado são transformadas em força e onde cada lágrima derramada serve para purificar sua alma e te preparar para o próximo capítulo da sua vida espiritual. Após atravessar o processo de cura e transformação, você não é mais a mesma pessoa. O que antes te cegava, agora se tornou claro, e a jornada espiritual te deu uma nova perspectiva sobre a vida. Agora, você caminha com sabedoria, discernindo os caminhos e as relações com mais clareza. A confiança que você depositava cegamente em outros foi substituída pela certeza de que Deus é quem guia seus passos. A sua nova caminhada
é marcada por sabedoria e entendimento. Essa sabedoria conquistada é um presente de Deus, fruto da dor, do despertar e da cura. Agora, você sabe onde investir sua energia e, mais importante, onde não investir. Você já não se deixa enganar pelas aparências, pois aprendeu a enxergar além do que os olhos físicos podem ver. Esse discernimento te permite fazer escolhas mais alinhadas com o seu propósito divino, e essa clareza te protege de voltar aos velhos padrões que te prendiam. Com essa nova visão, surge também a consciência de que nem todos que começam a caminhada com você continuarão até o fim. Parte da sabedoria adquirida é saber deixar para trás o que não te serve mais, sejam velhos hábitos, pensamentos limitantes ou até mesmo pessoas que drenam sua energia. Esse processo de liberação é essencial para seguir em frente, livre das amarras que impediam seu progresso espiritual. Agora, com a alma renovada e um espírito fortalecido, você começa a viver de forma mais intencional. Cada passo dado é com propósito, cada decisão tomada é com mais certeza. Você compreende que a sua jornada é única e que Deus te chamou para um caminho específico. Não há mais espaço para distrações ou desvios. A sabedoria que você adquiriu ao longo dessa jornada te capacita a viver a vida que Deus sempre planejou para você. Você está pronto para seguir em frente, sabendo que, apesar dos desafios que ainda virão, a força e a sabedoria que agora habitam em você são suficientes para te guiar. Caminhe com confiança, sabendo que Deus está ao seu lado e que, com essa sabedoria, você está preparado para viver plenamente o propósito divino. Em determinado ponto da jornada espiritual, compreendemos que a verdadeira força não reside apenas em lutar contra as dificuldades, mas também em saber se render ao processo de Deus. A rendição não é fraqueza, mas sim um ato de profunda fé, onde entregamos o controle de nossas vidas nas mãos daquele que sabe o que é melhor para nós. Quando você se rende, aceita que existem coisas que estão além do seu entendimento, mas que, aos olhos de Deus, fazem parte de um plano maior. Muitas vezes, tentamos resistir ao que Deus está fazendo em nossa vida. Queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo. Mas é quando finalmente nos rendemos que percebemos que Deus estava trabalhando o tempo todo, moldando as circunstâncias para nos levar ao nosso propósito. Esse ato de rendição abre espaço para que Deus opere milagres em nossas vidas. Ele remove os obstáculos que colocamos com nossa própria resistência e nos conduz para caminhos que jamais imaginamos. A rendição também significa deixar de lado as preocupações que nos consomem e confiar que, mesmo quando não conseguimos ver, Deus está em ação. Esse é o poder de se entregar à vontade divina. Quando você decide parar de lutar contra as marés da vida e permite que Deus te guie, você começa a perceber que até os desafios que surgem têm um propósito. Nada é por acaso. Deus usa todas as coisas para o nosso bem, mesmo aquelas que parecem incompreensíveis. Essa rendição transforma nossa relação com Deus. Deixamos de pedir insistentemente por aquilo que achamos que precisamos e começamos a confiar que Deus nos dará o que realmente é necessário para nossa evolução espiritual. Com essa atitude, aprendemos a viver em paz, mesmo no meio da tempestade, pois sabemos que Ele está no comando. A verdadeira paz só vem quando aprendemos a nos render totalmente à vontade de Deus. Portanto, abrace o poder da rendição. Entenda que, ao se entregar ao plano divino, você não está desistindo, mas sim permitindo que Deus trabalhe de maneira plena e eficaz em sua vida. A rendição é o ponto de partida para uma caminhada mais leve, onde a confiança em Deus se torna o fundamento de cada passo que você dá. Chegar até aqui não foi fácil, e a jornada que você enfrentou, cheia de desafios e momentos de incerteza, é uma prova do seu crescimento espiritual. Cada dificuldade, cada dor, cada transformação serviu para te aproximar do seu verdadeiro propósito, aquele que Deus preparou para você. Agora que você entende o poder do refinamento, da rendição e do despertar,
está pronto para abraçar o futuro com mais clareza e força do que jamais imaginou. Lembre-se de que essa transformação é contínua. O que você viveu até agora foi apenas o início. Deus ainda tem muito mais reservado para você, e Ele continuará a te guiar, desde que você esteja disposto a se render ao seu plano e caminhar em sabedoria. As batalhas podem não acabar, mas agora você sabe que não está sozinho. Cada passo que você dá é acompanhado pela presença de Deus, que te sustenta, te fortalece e te prepara para a grandeza que está por vir. Se esse vídeo ressoou com você, não deixe de se inscrever no canal O Despertar dos Escolhidos para mais reflexões como essa. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com aqueles que podem se beneficiar dessa mensagem. E se você busca a evolução espiritual, não deixe de assistir ao vídeo recomendado. Juntos, podemos formar uma comunidade de almas que se apoiam e crescem lado a lado na fé. Agora, eu quero ouvir de você. Como essa mensagem tocou seu coração? Qual foi o momento mais impactante do vídeo para você? E qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos? Estamos aqui para crescer juntos e continuar essa jornada de transformação e propósito. Vamos nos fortalecer como uma verdadeira comunidade espiritual, guiada pelo amor e pela verdade.